Boa tarde, meus queridos. Sexta-feira de tarde, hora da nossa gravação de vídeo do estudo de Atos dos Apóstolos, na Bíblia, na linguagem de hoje, facinho, sem interpretações, uma leitura com calma, dedicada, buscando a revelação do Espírito Santo. E estamos na 49ª parte, quase um ano, que é uma por semana. A 54ª parte, daqui a 5 semanas, nós vamos fazer um ano de gravações. Estamos no capítulo 16, ainda tem Atos aqui pela frente. Ainda tem Atos, acho que até o capítulo 24, né? Se eu não me engano, né? Acho que até o 24, por aí. Enfim, mas vamos com calma, não podem ser vídeos longos, porque isso aqui é feito para iniciantes na Palavra de Deus, por isso é o Novo Testamento, que é feito para os não-judeus, para os gentios. E então vamos iniciar aqui. Paz do Senhor Jesus. Outra coisa, deixem o seu like, não por vaidade minha, que isso não existe, aqui não tem nenhuma intenção de nada, muito menos financeira, de jeito nenhum. Mas é para que se replique, para que o YouTube replique esse vídeo para mais pessoas, e mais pessoas possam ter acesso à Palavra de Deus bem organizadinha. Está tudo lá em estudos, desde do primeiro vídeo até esse agora, que será a 49ª parte, ok? Capítulo 16, verso 11. Em Filipos, a conversão de Lídia. Lídia é uma cristã que fincou o pé no cristianismo mesmo, o pé não, o corpo inteiro. Desceu as águas e saiu de lá uma cristã e tanto. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali, fomos para Filipos, que é uma cidade da primeira região da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. Paulo tinha tido uma visão na última leitura de um homem da Macedônia que dizia: venha para a Macedônia, venha para a Macedônia. E ele não titubeou, ele obedeceu ao que ele sonhou, o que ele viu, e foi para a Macedônia. Eu também tenho obedecido assim a várias vozes, vários comandos do Espírito Santo, e digo para vocês que o Espírito Santo acertou todas, 100%. Mas por que isso? Porque eu também tratei de seguir de um tempo para cá, de novo, já tinha feito isso no passado, depois eu dei uma caidinha. Cair é humano, levantar é de Deus, mas eu não pretendo cair nunca mais. E tenho dado ouvidos ao Espírito Santo já há um bom tempo. E estou muito bem, graças a Deus, super tranquilo, nada me falta, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, e vamos em frente. No sábado, saímos e fomos para a beira do rio. Pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Veja bem, não existiam casas de oração de cristãos. Tudo era feito nas casas, era feito ao ar livre. Mas os judeus, Paulo inclusive era judeu, né? Eles tinham casas de oração, sinagogas. Se não tinham sinagogas, tinham uma casa de oração em todas as comunidades, praticamente todas. Uma das mulheres que estavam ouvindo
se chamava Lídia, era da cidade de Tiatira e vendia roupas finas. Era uma pessoa de posse. Lídia adorava a Deus e o Senhor abriu a sua mente. Isso eu estou sempre orando para que o Senhor, começo por mim, me dê sabedoria, entendimento e discernimento que vem do alto. E peço para Alani, a minha esposa, para o Danilinho, e peço para todos do Achados e Perdidos e para você que está nos acompanhando agora, que o Senhor abra a sua mente para que você consiga entender pelo Espírito a palavra de Deus. Porque nós não podemos compreender com a nossa mente fechada de seres humanos a palavra de Deus. Nós estamos sempre comparando as coisas com o que nós vemos, com o que nos disseram, com as fábulas que nos foram contadas, com as coisas que cientificamente foram colocadas como base. Veja bem, nessa época aqui tinham várias e várias coisas cientificamente colocadas que não eram verdade, que foram ultrapassadas, e é sempre assim. A ciência vai sendo sempre ultrapassada, porque a sabedoria de Deus está acima, muito acima de toda a ciência. E o que é sabedoria para o Senhor Deus é loucura para os homens, como a cruz de Cristo, nós vamos ver Paulo dizendo isso, é loucura para os homens. A salvação, através da morte na cruz do Calvário, daquela coisa sanguinária, é loucura para os homens. Então é preciso que o Senhor Deus abra a nossa mente para que nós possamos entender a sabedoria que vem de Deus. O Senhor abriu a sua mente para que compreendesse o que Paulo dizia. Muitas vezes nós falamos do Evangelho para alguém, talvez nós estejamos falando com a pessoa errada, talvez seja o momento errado, talvez essa pessoa mais na frente venha a entender o que está sendo dito, mas o Senhor é que tem que abrir a mente, porque os escolhidos, nós ainda vamos ver isso também, mais na frente, tenham paciência. Os escolhidos são escolhidos do Senhor, Ele sabe quem são, exatamente, Ele sabe quem são os eleitos, e Ele abre a mente dos eleitos para que eles entendam a palavra de Deus. Ore ao Senhor para que você entenda, tenha sabedoria, discernimento, entendimento que vem do alto. Ela e as pessoas da sua casa, olha o que eu falei, foram batizadas. Você já foi batizado na água? Agora, não digo aquele batismo na pia batismal, aquele não serve. Você era muito pequenininho ou pequenininha e você não sabia de nada, não podia escolher ser cristão. Alguém disse que escolheu por você. Não pode. E com certeza te consagraram a algo que você nem sabe. Não pode. Você pode ser apresentado, o bebê pode ser apresentado ao Senhor Deus, mas o batismo tem que ser a partir do momento que a pessoa tem um entendimento, veja bem, primeiro veio o entendimento, depois veio o batismo, e extensivo à família, que é uma bênção. Eu digo isso porque eu sei o que eu estou dizendo, é uma bênção incomensurável. E às vezes as pessoas da sua família são batizadas nas águas, escolhem a Jesus, mas a batalha é grande. Às vezes elas se desviam, ficam desviadas muito tempo, muito tempo. Eu sei bem disso. Mas então, ela e as pessoas da sua casa, sua família, foram batizadas. Então Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que acham que realmente eu creio no Senhor. Assim, ela nos convenceu a ficar na sua casa. Ora, é preciso que a pessoa realmente aceite o Senhor
e que quem levou a palavra creia que essa pessoa realmente aceitou o Senhor. Eu estou acostumado a ver isso. Estou acostumado a ver isso de várias formas, de várias maneiras, em vários momentos. Estou acostumadíssimo. Eu sou batizado nas águas e convertido desde 1974 e batizado no Espírito Santo. E eu já tenho 32 anos de evangelismo fora aquele ato em que, pela minha culpa, eu dei bobeira e levei um tombo que durou poucos anos, mas eu levei um tombo. Mas depois não, depois, com a graça de Deus, o Senhor Deus me levantou, eu clamei do ventre da barriga, da baleia, e o Senhor ouviu a minha prece, a minha oração, a minha súplica, e me levantou de novo. Versículo 16. Na prisão de Filipos. Veja bem, por enquanto ele está lá na casa de Lídia. Certo dia, quando íamos caminhando para o lugar de oração dos judeus, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau. Olha, eu tenho ministério de libertação. Atualmente, o Senhor eu clamei a Ele também, por isso que eu passei muitos anos dentro da congregação, bem à frente desse ministério de libertação. Vi muitas pessoas dominadas por espíritos maus, vi muita coisa acontecer na minha frente. Te digo que a sustentação de oração para quem lida com isso, que tem esse dom do Senhor Deus, a sustentação da congregação tem que ser grande. É por isso que eu peço, orem por mim, pela palavra, pelos dons que o Senhor me deu, para que eu continue levando o Evangelho, evangelizando, porque eu não tive isso, e isso foi uma das causas, eu digo aqui, do tombo que eu levei. Porque o inimigo, ele não fica aí de braço cruzado, não. Ele te odeia. Ele parte para dentro, ele parte para valer, e nós vamos ver isso aqui agora. Eu lido até hoje com gente dominada por espíritos ruins, e o inimigo, o diabo, a velha serpente, para ser bem claro, ele usa essas pessoas e está usando no mundo inteiro para fazer essa fusarca que nós estamos vendo em nossa volta. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. É proibido a adivinhação. É proibido a adivinhação. Cartomância, quiromância, qualquer coisa dessa é proibido. Deve-se tomar cuidado, inclusive, com profecias pentecostais, porque tem pessoas que se viciaram em ir buscar um profeta de Cristo para terem uma profecia sobre a sua vida, principalmente as moças e os rapazes casamenteiros. É sério, é sério. Eu já passei por isso. E os espíritos de engano são muitos, porque é proibido adivinhar. O Senhor, quando fala através de um profeta, ele fala porque ele tem um propósito muito grande. Não é de qualquer maneira que isso acontece. E essa escrava adivinhava o futuro, e adivinhava mesmo. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações dela. Por quê? Porque o inimigo, ele conhece o presente, conhece o passado melhor do que todos nós, conhece a Bíblia toda, e ou conhece o futuro ou intui muito sobre o futuro, sabe muito bem para que lado ele está levando os asseclas dele, e o que, pelo menos
muito provavelmente vai acontecer ali na frente. Então ele tomava essa moça e falava pela boca da escrava, e os seus donos, que ela era uma escrava, ganhavam muito dinheiro com as adivinhações dessa escrava. A moça ia caminhando atrás de Paulo e de nós, gritando: veja bem, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam como vocês podem se salvar. O inimigo sabe perfeitamente com quem está lidando. As pessoas que têm ministérios, como Paulo, como eu, são conhecidas no inferno. É sério. E eles estão sempre tramando contra nós, estão sempre preparando armadilhas, e o Senhor vai nos dando livramento, mas para isso é preciso muita oração, é preciso que a gente leve uma vida se consagrando, uma vida de consagração, uma vida de jejum, eu digo principalmente de atitudes que nós tomamos. Volta e meia a gente erra, mas tem que se preocupar com isso, e muita oração, e muito jejum de atitudes, principalmente, mais do que de alimentos. É preciso isso para que o Senhor, o anjo do Senhor, esteja do seu lado e você esteja consagrado, e o Espírito Santo esteja falando, e o Senhor Deus esteja abrindo a sua mente para que venha a sabedoria que vem do alto, para você saber com o que você está lidando. Ela fez isso durante muitos dias. Então, Paulo ficou aborrecido. Se aborreceu. Às vezes a gente se aborrece com essa... Olha, eu tenho um problema sério que eu estou enfrentando, que algumas pessoas sabem o que é. Eu já me aborreci com isso e já tomei algumas atitudes, mas a atitude final pertence ao Senhor Deus. Mas eu estou sendo perseguido, por pessoas que deram brecha para esse tipo de coisa. De que maneira? Se consagrando numa cartomante, se consagrando numa adivinha, se consagrando no centro espírita, se consagrando no terreiro, na macumba, se consagrando, fazendo ofertas e adorando a entidades por aí. Isso tudo é demônio. Eles aceitam a oferta das pessoas e depois tomam conta da vida delas. E depois não querem ir embora. Cuidado. Muito cuidado. Virou-se para ela e ordenou, não para ela, mas ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, mando que você saia desta moça. Já fiz muito isso, com a graça de Deus e com o anjo do Senhor, coberto pelo sangue de Jesus. Esses espíritos obedecem. Aí depende da pessoa o que ela vai fazer daí para frente, porque senão o espírito volta e traz 7 piores. E isso é outra história, está no Evangelho. E no mesmo instante o espírito saiu. A autoridade que estava sobre Paulo, pela entrega, pela consagração, pelo jejum de atitudes dele, que chegava às raias de ser apedrejado calado, apanhar calado. O espírito mau, na mesma hora, no mesmo instante, saiu. Quando os donos da moça viram que não podiam mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, porque o espírito foi embora e ela não podia mais adivinhar, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça pública diante das autoridades. Eles os levaram aos oficiais romanos e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Eu estou falando aqui de macumbaria, de espiritismo, de um monte de coisa, estou me arriscando. Porque nós estamos no YouTube. É uma coisa pública.
Eu publico o chamado para esses vídeos no Facebook. Por favor, compartilhe lá. Ajude. E esses cultos, quem quiser, eu não digo que quem quiser professar isso não pode professar. Pode professar. Pode entrar lá, fazer o que quiser. Mas eu estou dizendo quais são as consequências. Para quem é cristão, para quem conhece a palavra como eu. E tenho que arcar com as consequências do que acontecer comigo. Eu posso vir até a ser preso, processado e outras coisas mais. Já pensaram nisso? Esses homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós somos romanos e não podemos aceitar esses costumes. Eles adoravam um panteão de deuses. Júpiter, Apolo, Eros, sei lá mais o que, Baco, vários, Diana, um panteão de deuses. Aí a multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. Os oficiais rasgaram as roupas deles e mandaram surrá-los com varas. Olha a consagração que se tem que passar para ter a autoridade de Jesus. Tem que sofrer pelo Senhor Jesus para ter a autoridade de Jesus. E muitos passam por isso. Eu estou passando um outro tipo de sofrimento, mas o Senhor já me disse, fica tranquilo, fica em paz, eu estou com você. Eu estou com você. E eu estou tranquilo, apesar do grande sofrimento que eu estou passando, que não é ser apedrejado na carne, mas é ser apedrejado no espírito, no meu coração. Não é brincadeira. Bateram muito neles e em seguida jogaram os dois na cadeia, dando ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os levou para o fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois pedaços de madeira muito pesados. Bem, eu vou parar aqui nessa parte que eles estão com os dois pés nos pedaços de madeira muito pesados no fundo do poço, no fundo da cadeia. Você já esteve assim? Muito bem, às vezes a gente não está exatamente nessa situação física, mas está nessa situação na nossa alma. É por isso que nós não podemos confiar na alma, nos nossos sentimentos, ficar sofrendo por causa, nos lamentando por causa das nossas sensações. Eu vou terminar aqui dizendo o seguinte: o homem que caminha guiado pelo seu corpo, ele não caminha, ele se arrasta pelas vicissitudes, pelos desejos do corpo. O homem que caminha guiado pela sua alma, pelas suas emoções, ele vai de joelhos. Ele vai de joelhos. Mas o homem que caminha guiado pelo Espírito e pelo Espírito do Senhor Deus, esse vai de pé. Qualquer situação, ainda que seus pés estejam presos aparentemente em tábuas de madeira pesadas no fundo do poço, no fundo da cadeia, ainda assim você está de pé diante do Senhor Deus e dos homens. Meu Senhor nos abençoa, nos guarda, nos dá sabedoria, discernimento, entendimento que vem do alto, Senhor, para que nós possamos compreender a Tua palavra e possamos andar atrás do Senhor Jesus, que nos guia para passarmos pela porta estreita, porque muitos vão querer passar por ela, mas não poderão. Amém, amém e amém.